A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Baraque. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso de inclusão no Ministério Infantil. Nós vamos conversar um pouquinho na aula de hoje sobre o transtorno opositor desafiador ou o TOD. Então nós vamos nos expressar durante essa aula como TOD, que é o transtorno opositor desafiador. A proposta da nossa aula é conhecermos um pouco mais sobre esse assunto. Lembrando que essa aula vai estar dividida em duas partes, essa vai ser a primeira parte, e nessa primeira parte trazendo uma introdução sobre o assunto e um conhecimento sobre esse assunto. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixa o teu comentário, diga se gostou ou não gostou da aula, o quanto a aula abençoou a tua vida. Tudo isso, irmãos, é importante para tornar nosso canal mais relevante na internet. E nós conseguimos abençoar outras pessoas. Quem trabalha no Ministério Infantil sabe o quanto é difícil trabalhar com crianças com comportamentos inadequados. Aquela criança que responde, aquela criança que é agressiva com as outras crianças. Muitas vezes nós achamos que é um problema de comportamento ruim mesmo. Mas nós precisamos entender que quando essa criança pode estar passando por um transtorno, e esse transtorno recebe o nome de TOD, transtorno opositor desafiador. Eu quero te lembrar que nós não estamos habilitados a dar diagnóstico. Então, esse curso é apenas para te trazer um conhecimento sobre o assunto, para que você, meu irmão, para que você, minha irmã, possa ajudar as famílias que às vezes estão enfrentando essa situação, ou às vezes observar e dizer, olha, a tua criança está com um comportamento um pouco difícil e você deve encaminhá-la a um profissional da saúde. Só os profissionais da saúde, através de um teste de multidisciplinas, pode diagnosticar a criança se ela tem o transtorno opositor desafiador ou TOD. Então, lembrando, mais uma vez, você não está habilitado a dar diagnóstico, mas você vai conhecer o assunto para orientar a família a procurar um profissional na área da saúde. Então, muitas vezes a criança ela pode ter um transtorno opositor desafiador ou TOD. O que é o TOD, pastor? Eu nunca ouvi falar nisso. O que é? É um distúrbio comportamental que afeta crianças normalmente de 6 a 12 anos. Então, essa criança ela vai ter um distúrbio de comportamento. Então, não é que ela é indisciplinada, não é que ela é uma criança ruim, mas ela tem um transtorno de origem. Pode ser neurobiológica, pode ser um transtorno de origem genética ou pode ser um transtorno por causa do convívio dessa criança, mas ela tem um transtorno e esse transtorno vai ocasionar nessa criança problemas comportamentais. Que problemas comportamentais são apresentados no TOD? Normalmente são dificuldade em cumprir regras, então essa criança vai ter dificuldade em cumprir regras e principalmente conflitos com figuras de autoridade. Então, o professor de escola bíblica infantil, o líder do ministério infantil, os pais dentro de casa, os professores na escola. Então, essa criança vai ter muita dificuldade com figuras de autoridade, vai ter muitos conflitos com essas figuras de autoridade. Então, nós lembrando que o TOD é um transtorno que pode ser de origem neurobiológica, pode ser de origem genética e pode ser a influência do convívio dessa criança. Mas o importante é que nós, na área do Ministério Infantil, não estamos habilitados a dar diagnóstico. Observou algumas características do transtorno opositor desafiador, vamos conversar com a família e falar para a família encaminhar para um profissional da área da saúde e ele vai poder diagnosticar. Então, o TOD é um distúrbio comportamental que a criança vai ter dificuldade de cumprir regras ou dificuldade com figuras de autoridade e nós precisamos, no Ministério Infantil, ajudar essa criança. Pastor, qual é a razão de nós trabalharmos com essa criança tão difícil, com comportamento tão difícil? Por que o Ministério Infantil deve ajudar essa criança? Primeiro, para promover a inclusão dessa criança.
essa criança, normalmente com problemas comportamentais, ela é afastada do grupo. Às vezes os pais, por causa das reclamações constantes, não permite essa criança participar das atividades da igreja, da escola bíblica infantil, do culto infantil. Então nós precisamos, primeira coisa, trabalharmos com essa criança para promover a sua inclusão nos trabalhos da igreja. Então ajudar essas crianças a lidar com o seu problema comportamental, ajudar as crianças do grupo infantil a compreender que essa criança possui um transtorno e esse transtorno precisa de ajuda. Então nós vamos conhecer mais do assunto, se aprofundar mais no assunto. Para quê? Para promover a inclusão dessa criança dentro das crianças do Ministério Infantil. Outra razão para trabalharmos com essas crianças é ajudar a criança a lidar com suas emoções. Então, ajudar essa criança a ter um desenvolvimento emocional. Muitas vezes essa criança vai estar com problema de lidar com as suas emoções e ajudar essa criança no seu desenvolvimento social. Então, ela precisa do relacionamento social, ela precisa de amizades sadias, ela precisa estar num grupo de crianças que vão lhe ajudar. Então, esse desenvolvimento social é muito importante na infância, então isso é importante. Outra coisa, também nós vamos trabalhar e ajudar essa criança para que ela tenha o crescimento e desenvolvimento espiritual. Quando nós falamos do Ministério Infantil, nós estamos trabalhando com crianças que estão em formação e elas precisam conhecer a Deus, elas precisam conhecer a palavra de Deus, elas precisam ter uma vida cristã ativa. Então, quando nós nos dedicamos a ajudar essa criança, nós vamos estar ajudando ela no seu crescimento espiritual. E por fim, nós vamos trabalhar com as crianças que têm o transtorno opositor desafiador para ajudar as suas famílias. Muitas famílias com crianças com necessidades especiais não sabem o que fazer, como lidar com a situação. Então, quando o Ministério Infantil se prepara, quando buscamos conhecimento, nós vamos ajudar essas famílias também a lidar com essa situação que muitas vezes elas não estão preparadas para isso. Então, nós vamos fornecer todo esse apoio. Então, por isso é muito importante conhecermos, nos aprofundarmos no assunto para ajudar a criança e a sua família. Então, tudo isso é importante. Outra coisa importante, pastor, o que é a característica do TOD? Quais as características de uma criança que tem o transtorno opositor desafiador? Algumas características comuns a essa criança são, primeiro, hostilidade. Você vai ver uma grande hostilidade com essa criança. Então, ela é uma criança hostil. Então, a gente vai observar isso. Outra coisa, irritabilidade. Ela é uma criança que apresenta irritabilidade constante. Então, ela sempre está irritada, sempre está na defensiva, sempre está muito agressiva. Então, a irritabilidade constante é outro sinal do TOD. Outra coisa, desobediência. Então, uma criança que está repetindo atos de desobediência. Constantemente ela está agindo de maneira desobediente. Então, essa é outra característica que pode sinalizar que essa criança tem um transtorno opositor desafiador. Outra característica importante, desafio a regras. Então, são crianças que têm muita dificuldade em cumprir regras. Então, observando esses desafios às regras é outro sinal de alerta. Outra coisa, agressão verbal. São crianças que agridem com palavras, falam palavrões, estão sempre sendo agressivas de forma verbal. Então, esse é outro sinal de alerta. Outra coisa importante, surtos de raiva. Então, a criança vai ter agressividade com as crianças, vai ter surto de raiva, malhar material, bater porta. Então, você vai observar que o surto de raiva nessa criança é constante. E outra coisa, tendência vingativa. Então, é aquela criança que está sempre a tendência dela a se vingar por algo que foi feito. Então, o importante para nós é conhecermos sobre o assunto, observarmos a criança, percebeu alguma coisa diferente, procurar a família, orientar a família e essa família encaminhar as crianças para aquele profissional da área da saúde que vai dar o diagnóstico se a criança realmente tem o TOD, o transtorno opositor desafiador ou não.
Pastor, a criança chegou para mim com TOD, como eu vou trabalhar com ela? Ela já está diagnosticada. Como é que nós vamos trabalhar? Na próxima aula a gente vai ver algumas orientações práticas para lidar com essa criança. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Se você está assistindo essa aula e está achando interessante, comente com outros, encaminhe aos outros. Se você ainda não está inscrito no curso, aqui embaixo vai estar toda a orientação para você fazer esse curso. Inclusão no Ministério Infantil não é apenas dizer que pretende incluir, mas é com ações concretas. Deus te abençoe. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.